Nós já voltamos a falar um pouquinho mais aqui sobre o potencial do Citral para tratar dores. Agora é momento jurídico com o doutor Eduardo Berbigê, doutor Dias agitados ultimamente. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu, Joyce. Bom, vamos começar aí com o Ives Gandra, o pai dos advogados, um dos juristas mais respeitados do país. Aos 90 anos, doutor, vira alvo aí da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, por falar em possibilidade de intervenção militar? Pois é, Joyce, na verdade, isso já deveria ter acabado, né? O professor Ives sofreu uma representação da Associação Brasileira de Imprensa e da Associação Brasileira de Direitos Humanos. Eu nem sei bem o nome dessa entidade, né? Até porque eu não sei bem o que faz. Sofreu uma representação pelos comentários que ele fez, isso lá em 1988. O professor Ives, como muitos sabem, foi um dos principais apoiadores e consultores da Constituição de 1988, né? Como, na minha opinião, o maior advogado brasileiro em atividade, e já naquela época, um dos maiores constitucionalistas do país, foi muito consultado na elaboração do texto da Constituição, e o professor escreveu uma série de comentários da Constituição de 88, e um deles foi pinçado agora, e o professor escreveu também aulas, na época, para a Escola Superior de Guerra, enfim, vários comentários que foram tirados de contexto, e um deles foi utilizado como se o professor tivesse feito isso atualmente, participado desta suposta tentativa de golpe. Enfim, foi todo tirado de contexto. Isso foi feito para constranger o professor Ives Gandra, foi feita uma representação absurda na OAB, que já deveria ter sido encerrada, e agora um dos conselheiros do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB pediu vistas de um processo que já deveria ter sido encerrado, e obrigou o professor Ives Gandra a mais uma vez se manifestar, fazer uma ostentação oral há 15 dias atrás, do alto de seus 90 anos, passar por esse constrangimento. O Pavinato, aqui da Revista Oeste, que sempre é brilhante, né, fez um comentário irretocável, né? Nenhum desses conselheiros serve para amarrar o sapato, digamos assim, para usar uma linguagem popular do professor Ives. E acabam prolongando esse questionamento. E a OAB não serve para isso, né? A OAB é uma entidade para apurar, óbvio, o Tribunal de Ética para apurar desvios éticos dos advogados, mas não para punir, digamos assim, para punir supostas irregularidades, supostos desvios políticos, como seria este o caso, né? E que nem aconteceu, na verdade. O professor Ives deu um parecer técnico há décadas atrás, e isso está sendo usado como um meio de coação, um meio de pressão política, e a OAB está se sujeitando a este papel ridículo, né? Já deveria proteger, na minha opinião, o seu principal advogado. A OAB já deveria ter encerrado esse caso há muito tempo, por total ausência de fundamento, por total ausência de pressupostos, se presta um papel ridículo. E me admiro essas entidades, né? A Associação Brasileira de Imprensa, que já exerceu um papel relevante aí na democracia do Brasil, até no impeachment do presidente Collor, agora fazer esse jogo tão baixo, né? A mando aí da esquerda, só pode, e constranger uma figura tão relevante como o professor Ives, que todo mundo sabe que é um democrata. O professor Ives tem opiniões fortes, como ele sempre diz, nunca ataca pessoas, né? Sempre ataca ideias, e neste caso ele nem estava falando sobre questões atuais, ele falou sobre questões constitucionais e há anos atrás, e está sendo aí constrangido indevidamente por pessoas que realmente não têm a menor honra, a menor dignidade para discutir com uma pessoa do nível, uma pessoa do quilate do professor Ives Gandra Martins. Realmente é lamentável que a OAB não encerre esta questão e fique sujeitando o professor aí a se defender
digamos assim, do indefensável, porque na verdade não existe o menor fundamento. Isso já deveria ter sido encerrado, infelizmente. Como bem disse, né, doutor? Jogo político. E é para desviar os verdadeiros fatos, os absurdos, né, que nós estamos vivendo aí. Por exemplo, em meio ao calote de aposentados e pensionistas do INSS, o governo agora disse que vai ressarcir, né, ainda não sabe como. Tem um aumento do IOF para tentar equilibrar as contas públicas. O Senado, diante disso tudo, falta dinheiro, tenta reequilibrar as contas. O Senado aprova o reajuste dos servidores federais. 73 bilhões de reais, doutor. Aí tem dinheiro. É um jogo, nós vemos assim, o governo muito perdido, né, Joyce? Nós vemos essa questão do IOF, uma discussão difícil, né? Porque o que acontece? O Haddad sempre diz que se não aumentarmos os tributos, a máquina para. Óbvio, né? Se não pararmos de gastar, a máquina para. O governo sempre gasta mal, o governo sempre gasta demais. Eu vi o presidente Lula dizer que pegou o país quebrado. Na verdade, isso é uma grande falácia, né? O governo anterior entregou com superávit. E mesmo assim, eu escuto os presidentes falar sucessivamente, peguei um estado quebrado. Então, quer dizer, se candidata a um cargo de presidente, não sabe onde está pisando. Isso é uma ingenuidade, seria uma suposta ingenuidade. E, na verdade, é uma falácia. O país estava organizado. O presidente Lula gasta demais, sempre. Isso é um hábito dos governos de esquerda. E o ministro Fernando Haddad vem dizer que se não aumentarmos tributo, a máquina pública para. A bola da vez foi o IOF, por quê? Nós já tivemos um aumento de arrecadação real ano passado de 10%, arrecadação federal. Isso é muito, é uma fortuna. 10% real, nós vemos que é acima da inflação. Então não tem mais para onde aumentar tributos. A população e os contribuintes não aguentam mais pagar tributos. Então vamos para o IOF. O IOF, poucas pessoas sabem o que significa, sabem o que vai acontecer com o aumento do IOF, mas na verdade encarece crédito para empresas, principalmente empresas que tomam dinheiro no exterior, que são várias, encarece uma série de coisas. Então vamos aumentar o IOF, que o desgaste é menor. E o Haddad vem com aquela cara de bom moço, como se estivesse fazendo bem para a população, dizendo que se não aumentarmos os tributos, a máquina para e vão parar os programas sociais. Aí aparecem os programas sociais. 73 bilhões de aumento para os funcionários do Senado, que já ganham na média 30 mil reais. Quer dizer, é um absurdo isso. O governo fala que vai fazer uma ginástica para cortar 30 bilhões, e na verdade não é nem isso. Se fizer muito, vai cortar 20, e vai dar um aumento de 70, e o Senado concede um aumento de 73 bilhões, isso com a conivência do Executivo. Então nós vemos o seguinte, o Legislativo gasta muito, o Judiciário nós já falamos várias vezes aqui que é o mais caro do mundo, se não me engano só é o Salvador que gasta mais do que o Brasil, mas é um PIB ínfimo. Então, quer dizer, o Brasil, ninguém faz a sua parte. O Judiciário gasta horrores. O Senado e a Câmara Federal gastam horrores. O Executivo nem se fala. Aí vem o presidente da Câmara, Hugo Mota, dizer que se for preciso vai cortar na carne, diminuir as emendas. Óbvio, 50 bilhões em emendas vão diminuir quanto? 1, 2 bilhões? Quer dizer, é uma farra com dinheiro público. Aí é óbvio que precisa aumentar impostos. Vão fazer o quê? Vão tirar dinheiro da onde, né? E sempre a população pagando o preço. E nós sempre falamos aqui, a população precisa entender que não é aquele discurso do nós contra eles. Nós aqui temos um compromisso de criticar esses aumentos de tributos. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja qual governo que estiver gerindo o país. Se gastar desordenadamente, nós vamos criticar, porque não adianta gerar esse desequilíbrio de contas públicas e depois aumentar tributos. Sempre quem vai pagar a conta é quem compra no supermercado, é quem vai lá na gôndola no final, quem adquire qualquer produto, qualquer bem de consumo vai pagar a conta com os aumentos dos tributos. Infelizmente, quem consome luz, quem consome água, qualquer produto é afetado pelos aumentos de tributos, infelizmente. Por falar em emendas, doutor, uma jornalista da Globo News revelou na semana passada que um ministro do STF disse a ela que o Congresso não existe e que se resume aí a emendistas. É difícil comentar, né, as declarações do ministro Supremo, porque
Eu sou de uma época, eu vou fazer 30 anos de formado, eu sou de uma época que os ministros do Supremo falavam nos autos, né, do processo. O ministro Supremo era discreto, o ministro Supremo, o presidente do Supremo se manifestava institucionalmente. Então eu acho um absurdo, né, o ministro Supremo virar popstar e fazer esse tipo de declaração. Então é mais uma declaração desastrosa, na minha opinião, né? Não sei nem quem falou, né? Mas assim são novos tempos, né? Eu acho uma falta de respeito com o poder legislativo, né? Isso. Realmente temos um poder legislativo fraco, temos, na maioria dos nossos legisladores ali, pessoas qualificadas, infelizmente, né? Isso é o reflexo de uma população que vota mal. Então, uma reflexão para nós todos, né? Daqui a um ano e meio temos eleições, para pensarmos em quem votar, porque afinal de contas não é só o presidente que conduz os destinos da nação, né? Os deputados são a base, são muito importantes, deputados, senadores, enfim, governadores, para a condução do país, e realmente o nosso legislativo deixa muito a desejar, mas o Supremo Tribunal Federal precisa respeitar, né? Afinal, é o poder eleito pelo povo, não pode dar esse tipo de declaração, isso é uma vergonha, né? O senhor bem falou aqui, né, que o STF está legislando como se tivesse sido eleito. Ele não tem esse poder, né, porque ele não foi eleito pelo povo. Enquanto o ministro do STF acusa o Congresso de serem mendistas, um ministro do STJ repassou R$900 mil aí a um chefe de gabinete, suspeito de vazar processos a criminosos que vendiam sentenças. Que ponto chegamos, hein, doutor? Esta investigação do STJ e dos tribunais ainda vai dar muito pano para a manga, né? Óbvio que nós não podemos e nem vamos acusar nenhum ministro aqui, mas assim, no mínimo, essa investigação mostra uma falha muito grande de controle no STJ, porque se os assessores conseguem vender decisões dentro dos gabinetes, isso mostra uma falha de controle. Óbvio que hoje nós vivemos uma época de assinaturas digitais, de certificados. Por exemplo, eu tenho vários funcionários do escritório e todo mundo usa o meu certificado digital para assinaturas, enfim. Óbvio que a responsabilidade sempre é minha, eu controlo, eu fiscalizo, mas hoje em dia existe essa facilidade, isso pode acontecer dentro do gabinete do STJ. Mas não pode acontecer isso, né? Se o sistema permite essa falha, precisa ser sanado, porque se nós temos vários assessores dentro do STJ, todos com potencial para esse desvio, para vender decisões, onde nós vamos parar, né? Qual o potencial de dano, de lesão? E agora, com esta suspeita sobre o ministro, isso é muito sério, né? Nós temos que entender que é uma das mais altas cortes do país, né? Nós temos o STF, o STJ como as mais altas cortes, cada uma com a sua competência. Não pode pairar nenhuma suspeita sobre essas cortes, sob pena de colocar em xeque a credibilidade dos maiores tribunais, né, do país. E isso é muito ruim para a justiça como um todo, né? Isso não pode acontecer. Nós podemos discutir tendências políticas, podemos discordar da posição do ministro. Agora, nós temos que confiar na idoneidade dos ministros. Isso não pode, nós não podemos colocar em xeque e suspeitar da idoneidade, da honestidade dos ministros. Isso é muito sério. Ainda sobre o sistema judiciário, a doutora Carta de Trump a Moraes diz, né, que ordens do ministro não têm efeito nos Estados Unidos. Fazendo uma referência aí à rede Rumble, mas já deu um recado, né? Essa é uma outra briga que vai longe também, né? Como eu costumo dizer, isso, na verdade, o Trump está falando o óbvio, assim como nós já dissemos aqui também, com relação às punições que o Moraes pode sofrer, falando em alguns aliados do Moraes falando em atentado à soberania. O Trump faz o que ele quiser no país dele, né? Assim como o Lula faz o que quiser, o Lula e os poderes brasileiros dentro do Brasil. Então, o Moraes não pode querer estabelecer punições para empresas dentro dos Estados Unidos. Isso é um absurdo, não tem como. Então, esta carta é muito mais um recado de que os Estados Unidos está disposto a, digamos assim, que o Moraes está
na mira, digamos assim, dos Estados Unidos. Até onde isto vai, nós não sabemos, né? O Marco Rubio, que é o secretário de Relações Exteriores, me parece muito disposto a levar isto adiante, né? Com sanções e com reprimendas ao Moraes e parece que até a outros ministros do Supremo. Agora, existe um contexto em torno dele e temos que ver até onde os Estados Unidos está disposto a gerar esse desgaste na relação bilateral. Eu acredito que deveríamos buscar uma maneira de eliminar esses ruídos aí da nossa democracia e de voltar a um caminho mais adequado, porque isso aí realmente não é bom para o Brasil. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, uma excelente semana. Eu que agradeço, Joyce, uma ótima semana para você e para os nossos telespectadores.